Olá, turma da Escola Glaucia Costa, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de português, nós vamos iniciar realizando a correção da atividade passada, tá certo? Por isso, eu preciso que vocês abram o livrinho de vocês, tá bom? Aqui nas páginas 26 e 27, pra gente corrigir a atividade, tá bom? Pois bem, na semana passada, nós já realizamos a primeira questão, tá bom? Então, hoje eu vou dar continuidade, tá certo? A segunda questão. Na segunda questão, diz o seguinte: você também estudou a estrutura do gênero textual carta pessoal. Letra A. Assinale as afirmações que apresentam características de uma carta pessoal. Costuma ter um tema específico? Não, as cartas pessoais, elas não têm um tema específico. A pessoa pode falar de qualquer assunto em qualquer momento da escrita da sua carta. Ela pode começar contando de uma viagem que realizou e no meio da carta resolver contar alguma descoberta que fez naquele dia. Então não tem um tema específico. Então a gente não vai marcar um X, tá? Não precisa ter um tema específico. Correto, você vai marcar um xizinho nessa opção, tá bom? O destinatário pode ser tanto alguém que faz parte do círculo de amigos e familiares do remetente, como alguém mais distante que o remetente apenas conheça ou saiba quem é. Também é verdadeiro, então você vai estar marcando um X nessa opção, tá certo? O destinatário pode ser uma empresa, a prefeitura de uma cidade ou alguma outra instituição. Não, você não vai marcar essa opção, sabe por quê? Porque aí não é carta pessoal. Aí é uma característica da carta de reclamação. As cartas de reclamação é que são destinadas à prefeitura, um serviço público, uma empresa, tá certo? Vamos aqui para a página seguinte, letra B. Leia a carta que Ana Reis Lima enviou aos primos que moram na Inglaterra, agradecendo os cartões postais que lhe enviaram. Complete as lacunas presentes na carta, identificando as respectivas partes. Pois bem, São João, 24 de maio de 2019. Aí é o que? É o local e data. Você vai completar com o nomezinho data. Queridos primos. Aí é a nossa saudação inicial. E logo abaixo nós vamos ter o quê? O corpo da mensagem, que é a mensagem em si, não é isso? E lá embaixo tem assim, um beijo e um abração. Um beijo e um abração é a minha despedida. Você vai completar com o nome despedida. Ana é a assinatura, tá bom? Da pessoa que escreveu a carta, tá certo? Letra C. Escreva a regra que você aprendeu sobre o uso do vocativo. Sempre que nós utilizarmos um vocativo, ele tem que vir acompanhado de uma vírgula. Essa é a regra. Toda vez que eu escrever um vocativo, ele tem que vir acompanhado de vírgula, tá certo? Sem vírgula não é um vocativo, tá bom? Pois bem, agora que a gente finalizou a nossa correção, nós vamos dar início à nossa aulinha de hoje. Para isso, você vai voltar para a página 24 e 25. Hoje nós vamos relembrar um gênero textual que faz parte do nosso cotidiano. A gente já debateu, já estudou ele várias vezes, mas é sempre bom a gente estar relembrando as características desse gênero textual, que é o poema. O poema é um texto que é escrito utilizando o quê? Versos, estrofes e rimas. Os versos correspondem a cada uma das linhas do meu poema. E as estrofes é um conjunto, é uma junção de versos. Então agora nós vamos ler o poema Crescemos. O título do poema de hoje é Crescemos e a escritora é Francisca Paris, tá bom? Vamos lá?
Agora é aquele momento do seu exercício de leitura que a gente tem que praticar todas as semanas. Eu vou estar lendo aqui, mas você vai estar lendo aí na sua casa, tá bom? Para algum responsável que esteja ali acompanhando, tá certo? Para que a gente possa cada vez mais estar melhorando a nossa leitura, tá bom? Vamos lá? No silêncio da boca da noite, bate da minha cidadezinha aquela saudade. Quando após o jantar, as cadeiras nas calçadas adornavam as ruas da cidade. Os adultos conversavam assuntos mil e as crianças, em seu mundo infantil, de brinquedos e brincadeiras, que só terminavam quando o relógio sob as ordens do sino da abadia ritmava uma calmaria. 10 badaladas sem anarquia. As noites não são mais as mesmas, nem é a mesma rua, nem mesma cidade. Crescemos, eu e a cidade. Nas ruas, nem cadeiras, nem crianças. Até o sino da paróquia está calado. Reclamaram do barulho intermitente. Minha rua virou avenida, minha casa um supermercado. Crescemos, ficamos tão diferentes, mas por que ela ainda continua tão igual na memória e no coração? Olha só que interessante esse poema. Esse poema, ele apresenta 4 estrofes, isso mesmo, 4 estrofes. Então, você vai pegar um lapisinho de cor e cada uma das estrofes você vai circular com uma cor diferente. Exemplo, vamos lá. A primeira estrofe, você vai circular com a coleção azul, o lápis de cor azul. Então, prepara o lápis de cor azul para circular a primeira estrofe. E eu vou ditar a primeira estrofe. Vamos lá? Todo mundo pronto? No silêncio da boca da noite, bate da minha cidadezinha aquela saudade. Quando após o jantar, as cadeiras nas calçadas adornavam as ruas da cidade. E aí encerra a primeira estrofe. Vamos para a segunda estrofe? Para isso, separem o lápis de cor amarelo. Todo mundo pronto? Vamos lá. Os adultos conversavam assuntos mil e as crianças, em seu mundo infantil, de brinquedos e brincadeiras que só terminavam quando o relógio sobre as ordens do sino da abadia ritmava com calmaria 10 badaladas sem anarquia. E aí finaliza a segunda estrofe. Agora nós vamos para a terceira estrofe. Para isso, separem o lápis de cor verde. As noites não são mais as mesmas, nem é a mesma rua, nem mesma cidade. Crescemos eu e a cidade. Nas ruas nem cadeiras nem crianças. Até o sino da paróquia está calado. Reclamaram do barulho intermitente. Minha rua virou avenida, minha casa um supermercado. E aí encerra a terceira estrofe. Agora você vai circular a quarta e última estrofe do poema. Para isso, você pode utilizar um lápis de cor da sua preferência, tá bom? Vamos lá. Crescemos, ficamos tão diferentes, mas por que ela ainda continua tão igual na memória e no coração? Profundo, não é? Agora que você já circulou as 4 estrofes desse poema, você vai numerar os versos desse poema, tá bom? Então, você vai pegar o seu lápis, tá bom? E do lado de cada um dos versos, você vai colocar a numeração correta, tá bom? Lembrando que o verso de um poema é cada uma das linhas desse poema. O primeiro verso desse poema é esse: no silêncio da boca da noite. Esse é o primeiro verso. E daí por diante, você vai numerar todos os outros. Ao todo, esse poema possui 22 versos, tá certo? Então, ele possui 22 versos, tá bom? E aí você vai fazer essa numeração, tá certo? Agora, como vocês podem observar, esse poema tem o título Crescemos. Por que será que a autora resolveu colocar esse título Crescemos? Porque aqui ela vem falar justamente da mudança que ocorreu na sua cidade, na sua rua. Enquanto
era criança podiam brincar na rua até tarde, as crianças se reuniam para brincar na rua até tarde, os adultos se reuniam para conversar sentados na calçada, o sino da igreja badalava. Já hoje em dia, a sua rua e a cidade mudou. O sino não toca mais, porque as pessoas reclamavam do barulho do sino. Outra coisa, as crianças não saem mais para brincar na rua, porque a rua se transformou numa avenida, então se tornou perigosa. As pessoas não podem mais sentar nas suas calçadas por conta da poluição, por conta do medo da cidade grande. Então tudo se transformou. E aqui mostra que nem sempre algumas mudanças podem ser positivas. No caso da visão do autor, da autora no caso, não foi uma mudança positiva. Por quê? Porque as crianças de hoje em dia não podem desfrutar das maravilhas do passado, tá bom? Pois bem, aí vocês vão responder em casa, tá certo? As 10 questões referentes a esse poema, tá certo? Leiam novamente, façam com calma, verifiquem as palavras que rimam, lembrando que uma palavra que rima com outra é uma palavra que tem sons semelhantes, terminações semelhantes. E aí vem aquele velho exemplo: mão, pão, melão, mamão e assim seguindo, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje e que tenham compreendido. E desde já eu deixo um forte abraço a todos vocês. Até a próxima!